Hoje a nossa entrevista é com a Silvia, que começou a dançar aos 34 anos, numa fuga de um relacionamento abusivo que a colocou no local de submissão durante muitos anos. Com a autoestima abalada e a falta de confiança em si, ela buscou a dança do ventre para se reinventar e se redescobrir como mulher. E desde que criou coragem de se aventurar no mundo da dança, ela ganhou muito mais que a liberdade. Ela ganhou competições, ela ganhou prêmios e foi reconhecida internacionalmente no seu estilo. Hoje ela é desinibida e carrega uma energia incrível por onde passa. Vamos conhecer a história dela? Vem comigo! Oi Silvia, tudo bom? Seja bem-vinda ao Tempo de Dançar. A gente fica muito feliz de te receber aqui hoje para compartilhar a tua história, né? Que tem várias nuances diferentes e muito interessantes, né? Então eu queria primeiro perguntar para ti como que começou o teu interesse pela dança e o que te motivou nessa busca? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu vou ficar muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha história, né? Eu conheci a dança através, no caso, da minha filha, né? Ela começou a fazer aula de balé e eu comecei a levar elas e a me encantar um pouquinho por esse mundo. Só que eu estava lá num casamento meio fracassado, ou aliás, totalmente fracassado, sendo traída. Enfim, eu não estava me sentindo nem um pouco confortável comigo, porque eu achava... Ele conseguia colocar na minha cabeça de que eu não era capaz de nada na vida. E eu me grudei na minha filha de uma maneira de, né, ter uma ocupação para minha mente, para não ficar só pensando naquilo. E num desses festivais, encontrei uma moça lá em cima do palco, né? Eu sempre fui gordinha, e eu vi ela também gordinha, também mais velha, não era só as mocinhas lá em cima do palco, né? Como... Sim. E eu disse, não, mas eu acho que eu consigo também. Isso eu já estava lá nos meus passados 30 anos de idade, né? 33, 34. Tu sabe mais ou menos a tua idade ali? 33, 34 anos? Isso. E por que tu escolheu a dança do ventre? Foi por causa daquela bailarina que tu comentou agora ou foi por uma outra busca e motivação? Na realidade, o que me encantou mesmo foi aquela bailarina, né? Foi uma dança, assim, o brilho, aquela coisa meio glamurosa da dança do ventre. Aquilo ali me fascinou, né? Então, e eu olhei ali uma possibilidade de eu começar a dançar. E como foi essa busca pela escola, pela professora? Tu chegou aí em vários lugares, já foi no primeiro e ficou? Conta um pouco dessa parte para nós, assim, pra gente entender esse teu movimento de busca. Tá. Não, eu não fui na primeira escola, né? Eu visitei, se eu não me engano, na época, eu visitei umas 7 ou 8 escolas de dança. Eu visitei bastante. Eu queria ver o ambiente, até por eu ser mais velha, então eu já não me sentiria tão bem se eu tivesse num local onde só tivesse meninas, né? Então eu queria uma coisa que tivesse as outras colegas na minha faixa etária, né? Pelo menos algumas. O acolhimento da professora, né? Aquela coisa do olhar não preconceituoso, por eu estar acima do peso, por eu ser mais velha. Isso eu notei. O olhar das outras colegas da escola também, né? Sim. Porque eu já estava saindo eu queria sair de um ambiente onde a pessoa me colocava para baixo e eu queria entrar num ambiente onde eu fosse acolhida e eu fosse colocada para cima, né? Sim, então, sim. se eu entrasse num ambiente onde me olhasse e dissesse, nossa, bem-vindo uma velha gorda, eu não iria ficar, né? Então, eu visitei várias escolas, assisti algumas aulas, né? Até que eu escolhi aquela onde eu entrei e o pessoal me acolheu. A professora me acolheu, as minhas colegas me acolheram, como assim, mais uma colega que vai estar aqui junto com a gente vai ajudar. E é muito importante a gente trazer essa tua trajetória já na busca, que tu não te parou apenas na primeira aula, né? Tu foi buscar outros lugares, outros professores, né? E é isso que eu queria mostrar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que é importante, né? Esse movimento de não, assim, não achar que uma única aula
é igual a todas as outras aulas de dança, são iguais. Não, existem estilos de aula, estilos de professores, né? E as pessoas têm que procurar aquilo que mais serve para elas naquele momento. Se é uma aula mais livre, uma aula com um foco mais específico. E essa tua parte da história é muito interessante, porque tu vai buscar não só em uma e duas, tu foi buscar exatamente depois de 7, 8 opções, né? Um lugar que te acolhesse como tu precisava e merecia. Quando tu escolheu a tua escola, né? Provavelmente tu foi lá, teve aquela tua primeira aula. Como é que foi esse momento de primeira aula? Tu teve, assim, algum preconceito? Tu ficou nervosa? O que aconteceu nessa primeira aula? Aí entra o ponto do acolhimento da tua escola. Porque em outras escolas que eu fui visitar, eu também fiz uma primeira aula, né? E em algumas, assim, eu me senti desconfortável, porque tu tá iniciando, aí tu chega numa turma que é de iniciante também, mas já tem meninas que já estão fazendo uma aula um pouquinho mais tempo. Então, aí tu fica meio, e agora? Será que eu vou acertar? Será que eu tenho que acertar? E tu sente aquela coisa de que tu tem que fazer o passo igual, porque senão vem aqueles olhares meio te criticando, né? E quando eu escolhi a escola, que eu entrei na escola certa, o que a professora daquela escola fez, ela me colocou com uma outra professora, onde eu tive um trabalho individual na primeira semana. Interessantíssimo isso. Então aquele trabalho que eu fiz, eu acho que deu mais de uma semana, deu uns 15 dias, mais ou menos, que foi um trabalho, eu tinha um horário diferente, né? E eu comecei a fazer ali para ir me adaptando. E aí depois sim, eu entrei junto com o outro grupo. Quando eu já comecei a ter um pouquinho mais de desenvoltura, eu entrei junto com o grupo e comecei a ter as aulas junto com as outras meninas também. Isso eu achei assim muito bom. É muito interessante porque a gente não tem muito isso na maioria das escolas. Eu já consigo adiantar, né, para as pessoas que estão nos assistindo que não é uma prática muito comum. Mas eu penso que também quando o aluno está procurando e que ele quer isso, talvez conversar com a escola, né? Talvez conversar com o professor, pedir algumas dicas, né? Essa troca de professor e aluno já pode acontecer ali no começo, né? Você teve algum incentivo de alguém ou circunstância para a prática? Na realidade, né, o que me levou a buscar, né, foi esse relacionamento que eu tinha, né? Eu estava sendo traída, eu tinha descoberto já umas 2 traições do meu marido diferente, e cada vez que eu ia fazer alguma coisa, ele olhava para mim e dizia: tu não vai chegar até o final, porque tu não é capaz, porque tu é muito burra, enfim, aquele monte de coisas que embutia na minha cabeça. Não era de forma agressiva, né? Eu fui ver que eu estava num relacionamento abusivo depois que eu me separei, porque não era de uma forma agressiva que ele falava essas coisas para mim, mas aos pouquinhos, eram em doses homeopáticas, ele ia dizendo essas frases e eu acabava, né, colocando isso para mim. E eu me olhava no espelho e eu não me via, sabe? Eu estava acima do peso, estava envelhecendo e eu não. E quando eu tive o contato com a dança, que eu olhei assim e comecei eu a me imaginar daquele jeito, né? Com uma roupa bonita, com uma maquiagem que eu não usava, com um sorriso no rosto que eu não tinha, né? E foi aí que eu disse: não, acho que eu vou tentar, né? Levou também aí muito para dança, foi que na dança ele viu que eu não teria um futuro financeiro. Então, mesmo que eu dançasse, eu não teria como ganhar dinheiro com isso, e com isso eu não sairia debaixo das asas dele, né? Sim. Então, ele não se importou muito, né? Então, foi aí que eu fui nessa busca, né? Então, foi aí que eu fui buscar a dança para eu me encontrar primeiro como pessoa, primeiro como mulher, né? E no momento em que eu começava a fazer os movimentos, que eu comecei a me soltar um pouquinho mais, eu vi que, não, peraí, eu não sou tão burra assim, eu não sou tão incapaz assim, isso aqui eu consigo fazer. E se eu consigo fazer isso aqui, se eu consigo fazer um passo de mexer um músculo que eu nem sabia que existia na minha barriga, por que que eu não vou conseguir trabalhar? Por que que eu não vou conseguir fazer um curso? Por que que eu não vou conseguir, né, outras coisas, né? Consegue fazer, exatamente. Essa
Eu acho. É isso, é bem isso, é um start, né? A gente começa a criar essas outras conexões e levar esse aprendizado da dança para a vida, né? Porque às vezes eu vejo que algumas pessoas acham que o trabalhar com arte, o se envolver com arte é uma coisa ali daquele mundo isolado, né? E na verdade não é, a gente aplica tudo aquilo que a gente vivencia, tudo que a gente experimenta e essas conexões que vão surgindo durante a prática na vida de um modo geral, né? E uma curiosidade que eu queria muito que tu compartilhasse, estava muito ansiosa por esse momento, é como que surgiu o teu interesse pela competição? Pela dança na forma competitiva, né? Porque algumas pessoas podem imaginar, por começar mais tarde, que o teu interesse seria só lazer, que teu interesse seria apenas pessoal, né? E de repente tu tem essa virada de chave, tu quer entrar numa competição, tu quer buscar algo maior, né? Dentro de um universo que a maioria das pessoas acha que precisa começar desde criança, né? Então eu acho que esse é o grande ponto, assim, da tua trajetória, né? De começar do zero e desenvolver, né, e buscar esse reconhecimento em competição e até o teu reconhecimento internacional. Como é que se deu tudo isso? Bom, lógico que quando comecei a dançar, que eu procurei a escola, não tinha esse foco. Meu foco era dançar, aprender a dançar, era me resgatar, né? Foram 3 anos que eu fiquei na minha primeira escola, e durante esses 3 anos, logo assim, no primeiro ano, a professora já me convidou para dançar num restaurante. Então, imagino, nervoso, aquela coisa, será que eu consigo? Será que eu vou? Vamos. E aí foi aquilo que eu disse assim, não, eu tenho que botar a mulher que está aqui dentro para fora, e essa que me moldaram, eu vou botar para dentro, né? E aí foi que eu comecei a dançar nos restaurantes, a gente começou com uns eventos pequenos, eu fui indo e fui gostando disso, de eu ser notada, coisa que eu sentia que em casa eu não estava sendo notada, né? E passou esses 3 anos, como eu acompanhava minha filha nos festivais, eu ia muito nessas apresentações com ela, me surgiu assim, eu quero estar lá em cima daquele palco também, né? Se eu cheguei até aqui, se eu cheguei até esse ponto, eu consigo chegar lá. Foi aí que eu comecei a querer ir para os festivais. Como a minha primeira professora, ela não era muito focada nisso, para ela era só dar as aulas e ir para os eventos, né? E essa parte de eu ser mais gordinha, de eu ser mais velha, figurino para dança do ventre no qual eu fazia lá naquela escola, era aquele de barriguinha de fora. E aí eu ficava meio assim, eu vou subir num palco, tem mais gente, eu vou ser julgada, não... Vamos procurar outra coisa. E eu comecei a olhar vídeos de folclore, onde aí a bailarina era mais tapadinha, então aí o que iria ser valorizado era assim a minha dança, né? Aquilo que eu estava aprendendo. Foi aí que eu resolvi trocar de escola, procurar uma outra professora que estava iniciando, que foi minha colega de dança também. Aí ela estava abrindo um estúdio, né? E eu disse, não, então vamos lá. E fiz a proposta para ela. Me treinei para ir para festival. Coloquei em mim uma obrigação de fazer com que ela também fosse vista além de mim. Sim. Então foi assim, para mim, foi um desafio muito grande, porque além de eu provar que eu era capaz, eu tinha que provar que eu era capaz de levar alguém comigo também. Então foi uma coisa assim, olha, agora foi, né? E a gente começou a trabalhar, né? Primeiro eu entrei junto no grupo dela, e depois, quando eu fiz a proposta, a gente começou com um trabalho individual. Né? E aí a gente foi trabalhando, a gente ficou numa coreografia só durante acho que 2 anos.
trabalhando nela. E eu fiquei conhecida por causa dessa coreografia. Aham. Hoje todo mundo me relaciona com aquela coreografia, com Aquela. aquela música. Então, isso foi bem legal, porque a cada apresentação que eu ia, a gente olhava e corrigia um passo. Ia mais adiante, né? E comecei a ir para os festivais menores, né? Vários não levei premiação nenhuma, vários eu levei terceiro lugar, até que comecei a ganhar os festivais já como primeira colocada. Que Então, isso legal. foi bem legal. E aí a gente resolveu encarar um sul-americano. Uau! Um sul-americano de danças árabes, né? Vamos ir, vamos. Agora a gente já tá, isso já estava acho que uns 2 anos já, um pouquinho mais, um pouco menos. Talvez ali, beirando os 2 anos de dança com ela, com esse trabalho, a gente resolveu encarar o sul-americano. E eu consegui, né? A medalha de primeiro lugar no Sul-Americano de Danças Árabes, na Copa Brasil também, por 2 anos consecutivos. Uau, Silvia, eu sou apaixonada pela tua história. Foi muito legal, aquilo ali me impulsionou para ir mais. Eu disse, nossa, eu cheguei assim, disse, olha, eu consegui, né? Com 35, 36 anos, 37 já, beirando os 40 anos, competindo com meninas de 20, de 30, que faziam aula de dança desde criança, né? E eu consegui, dentro da minha categoria, né? Sim. Uma premiação assim. Então, nossa, isso começou a me dar um outro fôlego, né? Eu só imagino. Até que veio um mestre egípcio para Porto Alegre, fizeram um evento em Porto Alegre e trouxeram um mestre lá, né? Do próprio Egito para avaliar as bailarinas daqui. E agora, vamos ou não vamos? E aquele nervoso, né? Agora não é o pessoal daqui me avaliando, agora é o pessoal raiz. Vamos. Já fui, já estou aqui, vamos lá. Se não der certo, era como eu sempre dizia, né? Se hoje eu não conseguir, amanhã eu consigo. Se não der certo, depois a gente tenta de novo no próximo, né? Sim. E foi aí que a gente começou a trabalhar em cima desta coreografia, que a gente ficou durante 2 anos, e começamos a trabalhar a expressão, aquela coisa mais, vamos dizer, olhava os vídeos das bailarinas egípcias para a gente pegar aquela expressão dela. Então foi um trabalho de expressão que eu disse, nossa, vai ter que vir a atriz junto com a bailarina. Junto com a bailarina. E foi muito legal esse trabalho, a gente ficou assim, a gente ensaiava todos os dias, 2, 3 horas por dia, corrigindo postura, corrigindo movimento, mudando coreografia, mas quem sabe nesse tempo, tem uma respiração na música, respira junto, sabe? É um piscar de olho, a gente começou a trabalhar os detalhes em cima dessa coreografia. Sim. E quando eu consegui a certificação, que eu fui lá, dancei, tremia, porque né, era aquele nervoso. E quando no final do evento, que tinha várias bailarinas para conseguir essa certificação, e acho que, se eu não me engano, tinha umas 15 entre grupos e bailarinas solo, era em torno de 15, 5 só conseguiram essa certificação. E quando chamaram o meu nome, eu fiquei assim, como assim? Né? E os elogios dele, dizendo que realmente eu estava muito parecida com as bailarinas egípcias. Eu cheguei no meu auge. Eu disse, bom, é aqui o ponto que eu queria chegar, foi aqui o ponto que eu cheguei. Né? Claro que eu segui dançando depois disso, mas minha realização foi ali. Foi naquele momento ali que eu realmente me senti totalmente realizada. Apesar de você ter tido essa trajetória tão intensa e com tantas conquistas, a gente consegue imaginar que tu teve alguma dificuldade nesse caminho, né? E quais foram elas? Bom, a minha maior dificuldade dentro da dança, eu fui uma adolescente que eu tive muito peito. Os meus peitos eram muito grandes, muito. E eu engravidei aos 15 anos. E amamentei até aos 3 anos de idade da minha filha. Então, eles ficaram realmente maiores ainda. Né? Então, era uma coisa que, além de prejudicar a minha postura, porque eu andava para esconder o peito, né? E eu não gostava. Porque, claro, na escola, quem tem o peito maior, sabe que a gurizada, né? A gente sofre bullying, né? Sim.
Como eu fiz a cirurgia, eu consegui diminuir, mas essa memória do peitão enorme, ela carregava. E eu, de repente, colocar um sutiã, né? Um sutiã bordadinho. Eu tinha a impressão de que todo mundo ia olhar para os meus peitos. Isso eu tive que trabalhar muito. Eu tive dificuldade com movimentação do peito, muito mais do que com a movimentação de quadril. Quadril, muito fácil. Mas quando chegava na parte do peito, aquilo ali travava. Porque eu tinha a impressão de que ele estava ainda grande, ele estava enorme, e as pessoas iam olhar muito para ele. E eu tive muita dificuldade nisso, né? E, claro, de ser mais gordinha, do pessoal me olhar e, tem uma gordurinha ali a mais, né? A função de eu achar que o meu peito estava maior, de eu ser mais velha, de eu não ter o cabelão aquele enorme que todo mundo tem na entre. Então, isso, assim, nas primeiras apresentações, eu meio que me escondia, meio que ficava na minha, assim. Mas aí, depois, com o tempo... Com o tempo, essas coisas vão se desfazendo. Vão se desfazendo, sim. Mas hoje eu não tenho mais tanto... estão olhando para mim, estão achando feio. Não, isso com o tempo dentro da dança, eu apaguei totalmente da minha vida. Que bom, que maravilhoso, né? Não tenho mais nada travado. E eu acho que até para quem tem interesse, né, de começar a dançar, por exemplo, uma pessoa que não tem relação com dança na família, que não tem amigos que praticam, mas sempre teve aquele desejo, começar a dançar vai ter um pouco, né, às vezes de julgamento, de questionamento, por que você está fazendo isso? O que você quer com isso, né? Nem sempre é bem visto, né? Mas eu acho que a tua história traz muito essa função de, não, vamos fazer, vamos buscar, né? Vamos por nós, né? Por mim, vou por mim, independente da opinião dos outros, né? Sim, e eu sofri muito, não foi assim. Então, todo mundo aceitou, foi numa boa, minha família, não. Sim, muitas pessoas chegavam para mim e diziam, o que tu quer com isso? Tu não tá vendo que tu tá muito velha para isso? Tu não tem mais idade? Onde que tu quer chegar com isso? Tu não vai chegar a lugar nenhum. Eu tive muito disso durante a minha trajetória. Principalmente quando eu comecei a dançar mais, a ir para concurso, a ir para festival, a ser chamada para dançar, então eu já não estava mais tão dentro de casa e estava mais fora. Então teve essa cobrança assim, tu tá querendo aparecer, e eu tive que realmente trabalhar muito isso para não desistir. Mais uma pergunta que eu queria te fazer seria sobre quais os maiores benefícios da prática de dança na tua vida. Tá. Esses benefícios, assim, a gente vai começar vamos começar pela parte saúde, né, do corpo. Como eu disse antes, que eu tinha o peito muito grande, então a minha postura era toda errada para poder esconder. Mesmo eu tendo feito cirurgia, eu não conseguia, né, manter essa postura. A dança me trouxe isso, uma postura, né, melhor, fôlego, né, até mesmo para trabalhar no dia a dia, a gente ter um fôlego melhor, né, falando em questão de saúde. Aí a gente vai lá para o lado mais dentro, né, como eu estava naquele relacionamento, eu não me sentia uma mulher bonita, eu não me sentia bem com nada, então eu não conversava com as pessoas, sabe? Eu me mantinha, era difícil eu conversar. Sorrir, então, nem pensar. Eu não sorria para as pessoas. Por eu ser mais gordinha, então eu ficava assim, e era dieta em cima de dieta, tomava remédio para emagrecer e parecia que nada, a minha mente me via sempre obesa, né? E a dança foi me tirando isso um pouquinho. Não importa o corpo que eu tenho, eu conseguia fazer outras coisas e eu comecei a me resgatar que sim, com todos aqueles meus defeitos, eu era uma mulher bonita, sim, e eu podia ir mais além, né? Então eu fui indo atrás e isso, né? Foi um benefício que a dança me trouxe. Eu poder olhar no olho da pessoa, eu poder conversar com a pessoa, eu poder sorrir para a pessoa, né? E me mostrar, independente se eu estava gorda ou não, eu colocava a minha barriga de fora. Então, tudo isso a dança veio me trazendo, né? E desenvoltura para falar, né? Comecei a falar, porque às vezes a gente está lá num festival, conversa com um, conversa com o outro,
E aí tu fica meio assim, nossa, eu vou ter que falar, eu vou ter que conversar, eu vou ter que estar no meio dessa gente. E a dança me tirou todas as travas que eu tinha com relação à minha pessoa, né? Com relação a que eu estava vivendo. As travas foram indo ano a ano, né? Eu fui abrindo cada cadeadinho assim, e quando eu cheguei no meu auge, assim, eu disse, nossa, eu aqui não... Já era Daqui por uma é outra pessoa mulher. transformada. E aí, pra gente encerrar, eu queria muito que tu desse conselho. Um conselho, dois, pra quem tá nessa busca de dançar, que às vezes tem um receio, um preconceito. Quais são as tuas dicas? O que tu preza, né, que a pessoa tem que procurar primeiro? Quais são os pensamentos que ela deve levar para uma aula? Então, eu queria que tu deixasse esse conselho pra quem tá interessado em começar a praticar dança, qualquer estilo. Tá. Bom, para quem quer iniciar, né, na dança, em primeiro lugar, a gente tira da cabeça de que só quem é mais novo consegue, só quem é magrinho consegue. Não, todos nós conseguimos sim, dentro da nossa limitação, né? Eu trabalhei dentro das minhas limitações aquilo que eu podia fazer. Então a gente pode fazer tudo dentro das nossas limitações. Então a gente não tem que ter preconceito de nada na vida, nem de corpo, nem de idade. Tá a fim de fazer, vamos lá, vamos procurar um lugar legal, onde as pessoas acolhem a gente. Isso é muito importante, eu acho assim, isso é essencial, é a gente ser acolhida, é o professor olhar para a gente e dizer assim, não, eu sei que eu vou trabalhar contigo de uma outra maneira, tu vai ter um destaque no teu sorriso, tu vai ter um destaque na tua simpatia, tu vai ter um destaque no teu deslocamento na dança, né? Professor observar na gente, isso é muito importante. Eu tive essa sorte de ter essas professoras, né? Para a gente se realizar, a gente não precisa ter uma abertura, a gente só precisa realmente se entregar, tá com vontade de estar ali, a gente realmente tirar todo o preconceito da nossa cabeça e dizer assim, não, eu sou capaz e eu vou sim. E o meu conselho assim, quer dançar, pensa em ti primeiro, no que tu quer. Tá a fim de fazer, vai lá e faz. Vai ter gente criticando, vai ter gente falando, mas aí a gente tapa os ouvidos para as críticas e abre os ouvidos para a música, né? Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar a tua história, né, para um maior número de pessoas. Eu fiquei extremamente feliz quando ouvi os teus áudios, quando talvez para as pessoas que estejam ouvindo aqui a sensação seja um pouco diferente, mas eu tive a oportunidade de ouvir toda a tua história em mínimos detalhes e me motiva também, né, tanto desse trabalho que eu tô fazendo agora, mas principalmente na minha carreira mesmo, né, porque também tem um histórico de ter começado a dançar um pouco tarde, né? A cobrança que a gente fica às vezes se fazendo, e compartilhar histórias como a tua, incentivando outras pessoas, assim, é de um prazer enorme. Eu tô muito feliz, tá, pela tua participação. Muito obrigada por ter se dado essa disponibilidade, por ter conversado, aberto teu coração aqui pra gente. E muito obrigada, te desejo sucesso na tua nova empreitada de vida, nas tuas novas escolhas, e que a dança sempre te acompanhe, seja em pensamento, em movimento, mas que a alegria dela esteja sempre contigo, tá, Silvia? Muito obrigada. eu que agradeço o convite, sempre que precisar a gente está aqui, né? E vamos lá. Mesmo que a gente não dance mais no palco, vamos começar a dançar muito para a vida, né? Porque a gente tem que se sentir feliz, né? E quanto mais feliz a gente estiver, mais feliz a gente faz as pessoas da nossa volta.